Olha, uma pesquisa divulgada pelo IPESP revela que 58% dos brasileiros avaliam que a economia do país está no caminho errado, enquanto 35% acreditam que a economia segue no caminho certo. Apenas 6% dos entrevistados não responderam. O levantamento também abordou a avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à possível candidatura dele à presidência. Apenas 33% consideram que ele seria um bom presidente, enquanto 59% discordam dessa afirmação. Outros 6% disseram não conhecer Haddad o suficiente para opinar e 1% não respondeu. Em relação aos entrevistados que aprovam o governo Lula, 79% acreditam que a economia está no caminho certo. Por outro lado, entre os que desaprovam, 93% consideram que a economia está no caminho errado. Seria uma espécie, meu caro Cristiano Vilela, de polarização nas opiniões sobre a economia também? Também é o reflexo do que a gente tem percebido nas últimas pesquisas de opinião, que durante talvez essa primeira metade do governo do presidente Lula, ela manteve ali um certo equilíbrio entre as avaliações positivas e negativas, mas que agora, nos últimos meses, passou a ter realmente um aumento na avaliação negativa, justamente por conta de toda essa dificuldade do ponto de vista econômico, essa diminuição no consumo e essa falta de novidades no governo, que vai muito na linha da reportagem anterior, que um governo que já passou da metade ainda culpa o antecessor e acaba não conseguindo demonstrar para a sociedade novos elementos, novidades, aquilo tudo que foi prometido no processo eleitoral. Então, essa pesquisa, ela faz coro com o que as pesquisas anteriores têm demonstrado e vai colocando realmente uma desaprovação da maioria do governo, não apenas na economia, como na avaliação política de uma forma geral. A minha dúvida, Dora, é saber o seguinte: se alguém que responde essa pergunta diz que a economia está no caminho errado porque não gosta do governo ou porque efetivamente vem sentindo a inflação no bolso. Olha, o número geral não indica, Vilela, não vi polarização do número geral, né? Porque são 58%, são quase 60% das pessoas, portanto, uma ampla maioria que acha que o governo está no caminho errado. A polarização, ela aparece na questão da aprovação do governo. 54% desaprovam, 41% aprovam, o que não é um quadro terrível para o governo, a despeito da maioria, mas é uma maioria ali que ainda tem, dá para a gente encarar com boa vontade numa metade. Mas lembra, a gente apresentou uma matéria outro dia dizendo que o vice-presidente Geraldo Alckmin considerava que a economia será o ponto central da eleição de 26. Eu até acrescentaria que segurança pública também. Então, se for realmente o ponto central e se o governo não conseguir ter uma melhoria nesse campo da inflação, que é o ponto central para as pessoas. Gente, um presidente da República que não sabia, um candidato à presidência da República que não sabia nem se ia ter condições políticas de ser candidato, de se eleger deputado federal, como Fernando Henrique, ganha 2 eleições presidenciais no primeiro turno. Por quê? Por causa da inflação. Então, é algo que as pessoas consideram um patrimônio, né? Então, se o governo não conseguir ter melhoria nesse campo, vai ficar em maus lençóis em 2026. E, Vilela, a gente fala muito sobre a comunicação, né? Agora há pouco a gente viu o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em frente ao estádio que teremos a final do Campeonato Paulista, falando das vacinas e fazendo lá propaganda do governo, óbvio, e isso é uma forma de se comunicar com a população. Agora, na economia, a própria comunicação adianta menos, talvez, nesse caso, para dizer, olha, talvez a inflação está caindo, só que a pessoa vai no supermercado e vê que não é a mesma coisa. Exatamente. A comunicação, ela teria que ter vindo de antemão, demonstrando ou explicando medidas que estivessem sendo adotadas na economia de uma forma que o cidadão, talvez no meio do governo, pudesse estar sentindo e colhendo frutos. Agora, não foi o que aconteceu. A gente percebeu ao longo dessa primeira metade um discurso absolutamente negacionista do ponto de vista econômico, não admitindo erros nos rumos adotados pelo governo, jogando todas as culpas no governo anterior. Agora, isso tem um prazo de validade. Já passou metade do governo, o cidadão não admite mais
toda a culpa no governo anterior. O cidadão ele passa a cobrar o governo atual e vai sentindo na pele quando se tem um aumento de inflação, quando se tem uma piora na capacidade de consumo do cidadão. Em 30 segundinhos, então, Dora, para arrematar essa história da comunicação na economia também, funciona até que ponto? Funciona até a porta do supermercado e da feira, né? Porque não adianta fazer uma bela de uma comunicação, vender uma bela viola, quando a pessoa chega ali no dia a dia, na vida real, não é isso que se vê, não tem bela viola, né? Tem uma grande dificuldade, é isso que vale.